Capítulo 231. Quarto Príncipe Sittingley. Comércio em grande escala. Magia. Tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Rei Maple Empire. Acampamento de gênios. Os quatro chegaram ao prédio virtual. O prédio virtual era escuro como breu e tinha 8 andares de altura. Por dentro, era semelhante às salas de simulação da sala de treinamento do país de origem. Depois de entrar, era possível simular um oponente e entrar em combate virtual. Semelhante à sala de simulação, ferimentos e mortes em batalhas internas não seriam mortes verdadeiras. Era um dos lugares que os estudantes geniais do campo usavam para treinamento de combate real. Ao mesmo tempo, era também um local para testar a força de combate. Como era o último dia de setembro, havia muitos alunos no prédio virtual. Toda a torre virtual tinha 8 andares. Cada andar tinha 6 quartos e um total de 48 quartos. Isso significava que ele só poderia ter 48 estudantes lutando ao mesmo tempo. Portanto, ainda havia muitas pessoas esperando na fila no hall do prédio de simulação. Depois de ver Lu Yuan e os outros 3 se aproximando, os alunos que estavam entediados de esperar viraram a cabeça e olharam. Depois de ver Lu Yuan, os olhos de todos piscaram e começaram a sussurrar. A notícia de que Lu Yuan era o jovem Lorde humano da ruína mecânica de Aeire se espalhou como vento por todo o acampamento genial. Embora a maioria deles não tivesse conhecido Lu Yuan antes, eles entendiam a situação. Muitas pessoas se levantaram e caminharam em direção a Lu Yuan com sorrisos no rosto. O rosto de Lu Yuan escureceu. Foram os descendentes diretos de algumas famílias ou consórcios que vieram atrair as pessoas. Neste momento, uma voz clara soou: "Terceiro irmão, você veio também." Lu Yuan virou a cabeça e viu um belo jovem loiro que se parecia um pouco com Sittingley. Ele estava vestindo o uniforme branco do acampamento de gênios e tinha uma aura elegante enquanto se aproximava. Sittingley ergueu as sobrancelhas e sorriu. "Quarto irmão, que coincidência. Eu não esperava que você estivesse aqui." O jovem de cabelos dourados sorriu e se virou para olhar para Lu Yuan. Seus olhos piscaram quando ele disse: "Você é o Lu Yuan Jr. que une forças com a princesa Even Abyss e a pequena princesa do imperador da batalha Even Lu para matar 2 reis natos, certo?" Como esperado, ele era um homem de aparência marcante e imponente. "Sou Sittingley, o quarto príncipe do Império Rei Maple." Lu Yuan não ficou surpreso. Pela conversa com Sittingley, ele sabia que os dois provavelmente eram irmãos. Lu Yuan sorriu e disse: "Olá, Sr. Sittingley." Sittingley sorriu e disse: "Ouvi dizer que você é aluno da minha irmã real." "A irmã real nunca recebeu nenhum aluno antes. Você é o primeiro, certo? Podemos ser considerados um tanto parentes. Deveríamos nos comunicar mais no futuro. Por que não trocamos informações de contato? Vou oferecer uma refeição para você na próxima vez." Quando Sittingley ouviu isso, ele franziu a testa ligeiramente. Ele olhou para o sorridente Sittingley, mas não disse nada. Lu Yuan não esperava que Sittingley estivesse tão entusiasmado. Ele assentiu e trocou informações de contato com Sittingley. Após trocar informações de contato, Sittingley sorriu e disse: "A propósito, Júnior, sua colheita desta vez deve ser muito boa, certo? Estou no nível 3 agora, mas alguns de meus seguidores ainda estão no nível 1 e no nível 2. Se você tem armas gênio de nível 1 e nível 2, por que não as vende para seu sênior?" Anteriormente, 6 meninos e 4 meninas seguiam Sittingley. Quando ouviram as palavras de Sittingley, ficaram surpresos. Então, eles olharam para Sittingley com gratidão. Uma das lindas garotas de cabelos dourados disse rapidamente: "Vossa Alteza, nosso." Sittingley acenou com a mão. "Não diga mais. Você está me seguindo. Seu armamento gênio não pode ser muito fraco." Sittingley tinha muitos seguidores. Se ele comprasse uma poderosa arma gênio para todos, isso lhe custaria muitos créditos, mas ele não se importava. A colheita de Lu Yuan foi boa, mas ele não poderia ter todas as armas gênio que queria. Na opinião de Sittingley, ele só precisava pagar algumas dezenas de milhares de créditos acadêmicos para tornar seus seguidores mais leais a ele. Foi uma coisa que valeu muito a pena. Além do mais, isso poderia mostrar que ele era uma pessoa generosa e tratava os sábios com respeito. Mais pessoas o seguiriam e Lu Yuan teria uma boa impressão dele. Sittingley sentiu que valeu a pena. Seria ainda melhor se Lu Yuan pudesse se juntar a ele. Lu Yuan olhou para as 10 pessoas atrás dele e seus olhos brilharam. 3 deles estavam na terceira posição,
4 deles estavam na segunda posição e 3 estavam na primeira posição. Não havia um grande negócio chegando. Ele sorriu e disse: Sittingley, você é tão gentil. Eu tenho armamentos gênio de nível 1 e 2. Nível 1, Elite Líder. Elite de nível 2, Líder e Suzerano. Eu me pergunto que tipo de arma gênio você quer? Vou procurar. Existe até um Overlord de nível 2. Existem muitos tipos. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, todos no salão ficaram surpresos e olharam surpresos para Lu Yuan. Uma arma gênio de líder de nível 1 valia de 1.000 a 3.000 créditos. Uma arma gênio de classe Overlord de nível 2 custaria cerca de 10.000 a 50.000 créditos. Quanto aos genes transcendentes, o valor de um gene transcendente comum de nível líder já não era baixo. Exigiu cerca de 10.000 créditos acadêmicos. Se fosse um gene especial, poderia atingir algumas centenas de milhares ou até milhões de créditos acadêmicos. O nível normal de líder da horda era ainda mais valioso, em torno de 100.000, e os especiais eram ainda mais caros. Se Lu Yuan realmente tivesse uma arma gênio de classe Overlord de estágio 2, mesmo que ele tivesse apenas 2 ou 3, valeria dezenas de milhares de créditos acadêmicos. Somando o resto, não seria mais de 100.000. Isso já era mais rico do que a maioria dos alunos presentes. Capítulo 232, O Quarto Príncipe, Sittingley, Acordo em Grande Escala 2 Tradutor, Tradução do Barco Dragão Editor, Tradução do Barco Dragão. Mesmo algumas batalhas supremas de nível 4 não tinham tantos créditos. Lu Yuan havia planejado originalmente vender seus itens no entreposto comercial da escola, e agora era um bom momento para colocar um pequeno anúncio. Ele sorriu e disse: Idosos, tenho muitas coisas aqui. No futuro, colocarei alguns dos meus despojos no entreposto comercial da escola. Garanto que será de boa qualidade e barato. Se você estiver interessado, pode dar uma olhada. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, os olhos de todos os alunos no corredor piscaram, revelando um olhar curioso. O coração de Sittingley deu um pulo ao ouvir as palavras de Lu Yuan. Ele avaliou Lu Yuan. Esse cara poderia ter uma arma gênio que todos os seus seguidores precisavam. Isso não é possível, certo? Sittingley suprimiu a inquietação em seu coração e disse com um sorriso: Dê-me uma lança de nível 1 de comandante. Aumenta principalmente a força e é o melhor se puder aprimorar as habilidades de combate explosivas. Dê-me um sabre de nível 1 de comandante que melhore, principalmente. Sittingley listou uma série de pedidos. 4 armas Tier Lord de 2 estágios. 3 armas Tier Comandante de 1 estágio. Os requisitos não eram baixos. Ele não acreditava que Lu Yuan seria capaz de satisfazer todos os seus pedidos. Até então, ele só precisaria comprar 1 ou 2 e os créditos acadêmicos gastos estariam dentro da faixa que ela poderia pagar. Depois que Lu Yuan ouviu isso, ele olhou surpreso para Sittingley. Os requisitos do Senhor eram altos, mas uma arma gênio com requisitos tão elevados exigiria muitos créditos. Este veterano estava realmente disposto a gastar tantos créditos com outra pessoa. Ele era realmente uma boa pessoa. Neste momento, muitos dos rapazes e moças ficaram emocionados. A maioria deles não era da linha direta de descendência das famílias grandes, então seu equipamento definitivamente não era particularmente bom. O equipamento que Sittingley comprou para eles já poderia ser considerado o nível máximo de seu cultivo atual. Eles seriam naturalmente tocados. Lu Yuan tirou 7 orbes de luz, 4 dos quais eram roxos e 3 azuis. Ele olhou para Sittingley com um sorriso. Isso deve atender aos seus requisitos, Sênior. Deu uma olhada. A atitude de Lu Yuan em relação aos grandes clientes foi muito boa. Os estudantes ao redor olharam para as 7 bolas de luz com choque nos olhos. Ele não esperava que este júnior fosse capaz de satisfazer o pedido de Sittingley. Se fosse uma coincidência, como ele poderia ter toda a sorte? Isso significava que o Júnior tinha mais armamentos genéticos do que esperavam. Ele era tão rico. Muitos dos estudantes estavam verdes de inveja. Estas 7 armas gênio eram mais do que toda a sua riqueza. Sittingley viu Lu Yuan tirar tantas armaduras de gênio e seus olhos se estreitaram. Como ele poderia satisfazer tal pedido? Sittingley estava incrédulo. Ele olhou para Lu Yuan e tirou uma esfera roxa para verificar enquanto Lu Yuan sorria. Lança de batalha tipo SS Thunder, estágio 2 90%. Era uma arma gênio de classe Overlord. Aumentou principalmente a força, mas também aumentou a agilidade e a constituição. Depois de injetar energia espiritual,
A lança poderia ser imbuída do poder do relâmpago e seu poder aumentaria bastante. Uma fina camada de suor apareceu na testa de Sitchingley. Lu Yuan estava realmente vendendo um equipamento tão precioso de nível senhor. Apenas esta lança provavelmente custaria cerca de 30.000 créditos acadêmicos, o que era mais caro do que a maioria dos equipamentos de classe comandante de nível 3. Os outros tinham a mesma arma Geno. Sitchingley não queria acreditar. Ele olhou para os outros orbes. Eram todos muito bons e correspondiam perfeitamente às condições que ele havia estabelecido. O coração de Sitchingley estava pesado. Quantos créditos acadêmicos isso custaria? Assim como Sitchingley estava pensando profundamente, a voz levemente feliz de Lu Yuan foi ouvida. Senhor Sitchingley, o que você acha? Todas elas são boas armas de Gene. Você quer me dar um preço? Sitchingley voltou a si. Ele olhou para Lu Yuan, que estava cheio de expectativa, e os cantos de sua boca se contraíram. Ele abriu a boca e estava prestes a falar quando Sitchingley riu e disse: Yuan, quarto irmão, deixe-me mostrar a você. Eu prometo que não serei tendencioso. Pagarei de acordo com o preço de mercado. Terceiro irmão, acho que posso ler sozinho. Os cantos da boca de Sitchingley se contraíram e revelaram um leve sorriso. Sua mente estava girando rapidamente, esperando que ele pudesse pensar em uma maneira de devolver essa ordem. Quarto irmão, por que você está sendo tão educado com seu irmão mais velho? Não posso deixar meu irmão mais novo sofrer uma perda, certo? Afinal, quarto irmão, se algo der errado com as coisas que você comprou para o seu seguidor, seria ruim para o seu rosto. Sitchingley sorriu. Ao dizer isso, ele foi verificar a bola de luz. Magia Sitchingley. Estou comendo sua mãe Lu Yuan, por outro lado, não se importava com quem olhava, para ele, desde que recebesse créditos acadêmicos. Sitchingley olhou para os orbes de luz um por um e seus olhos se encheram de surpresa. Ele não esperava que a arma Geno de Lu Yuan fosse tão forte. Ele sorriu e disse: o preço de mercado desta lança de batalha do trovão na plataforma é de cerca de 30.000. O preço de mercado deste machado de batalha matador na plataforma é de cerca de 33.000. Sitchingley listou o preço de mercado de cada arma Geno e disse: é um total de 127.000 no preço de mercado. De acordo com os 90% acordados, são 114.300 créditos. O quarto irmão é muito generoso. Os lábios de Sitchingley se contraíram quando ele suspirou. A testa de Sitchingley estava cheia de linhas pretas. O grupo de seguidores atrás dele se entreolharam, os olhos cheios de gratidão. Foram mais de 110.000 créditos acadêmicos. Capítulo 233, O Quarto Príncipe, Sitchingley, um acordo em grande escala 3 Tradutor, tradução do Barco Dragão Editor, tradução do Barco Dragão A bela dama na liderança olhou para Sitchingley com olhos lacrimejantes. Vossa Alteza é bom demais para nós. Ao lado dela, um jovem alto olhou para o orbe roxo com um machado de batalha com uma expressão séria. Seus olhos estavam cheios de desejo. Morrerei por aqueles que me conhecem. No futuro, estou disposto a passar pela água e pisar no fogo por Vossa Alteza sem hesitação. Os estudantes ao redor também olharam para Sitchingley em estado de choque enquanto sussurravam entre si. Como esperado do quarto príncipe. Na verdade, ele está disposto a gastar muitos créditos acadêmicos para aumentar a força de seu seguidor. Isso mesmo. O quarto príncipe é realmente cortês com os sábios. Júnior Lu Yuan está certo. Se eu estiver disposto a me juntar a você, você estaria disposto a me comprar uma arma Geno? Sitchingley quase vomitou ao ouvir isso. FCK. Droga, só tenho 400.000 créditos e usei um quarto deles. Esses são os malditos créditos que pretendo usar para comprar genes transcendentes. Quem diabos lhe daria créditos? Sitchingley desejou poder matar a pessoa que disse essas palavras. No entanto, seus seguidores e os outros estavam todos assistindo. Se ele, Sitchingley, recuasse agora, isso afetaria muito sua reputação. Ele revelou um sorriso franco e disse: magia, essas armas Geno são boas. Ouvi dizer que você ganhou muito, mas estou surpreso que você tenha tantas armas preciosas do Geno, então eu compro. Quando Lu Yuan ouviu isso, ele imediatamente olhou para Sitchingley sob uma nova luz. Ele sorriu e disse: Sênior, você é uma boa pessoa. Você comprou muito dessa vez, então tenho que mostrar meu agradecimento. Vou considerar 114.000 yuans. Não vou me preocupar com a pequena mudança. Ao ouvir isso,
Sittingley ficou um pouco emocionado. Embora o desconto fosse de apenas 300 créditos, o que não era muito, também revelou um sinal. No mínimo, ele alcançou um de seus objetivos e Lu Yuan parecia ter uma boa impressão dele. No futuro, pode haver esperança de que Lu Yuan se junte a ele. Ele sorriu e disse, como é uma oferta gentil do Júnior, não serei educado. No momento em que pensava nisso, Lu Yuan riu de novo. A propósito, Sênior, eu também tenho uma armadura de grau soberano. Ah, eu também tenho genes transcendentes de grau de comandante e de grau de senhor. Você quer dar uma olhada? Para Lu Yuan, o armamento gênio era apenas uma pequena parte do acordo. Os genes transcendentes foram a grande parte. Qualquer um dos genes transcendentes de nível soberano valia mais de 100.000 créditos acadêmicos. Não seria ótimo se Sittingley pudesse comprar 2 ou 3 dele? O sorriso no rosto de Sittingley congelou ao ouvir as palavras de Lu Yuan. Ele sorriu. Vou passar dessa vez, mas com certeza comprarei na próxima. Os olhos de Lu Yuan brilharam de decepção. No entanto, quando ele pensou sobre isso, este veterano comprou 110.000 créditos acadêmicos. Não foi ruim. Ele sorriu e disse, isso é bom. Lu Yuan entregou a bola de luz para Sittingley. Sittingley também tirou seu cartão de estudante e transferiu o dinheiro para Lu Yuan. Com 114.000 créditos acadêmicos em mãos, Lu Yuan estava de bom humor. Ele estava um passo mais perto de comprar o gene transcendente cintilante. Então, Lu Yuan viu que ainda havia muitos estudantes aqui. Parecia que ele não precisava esperar que o entreposta comercial enviasse uma mensagem. Ele também poderia vender coisas. Aqui. Seus olhos brilharam e ele sorriu. A propósito, idosos, tenho muitos tesouros de nível 1 e nível 2 aqui, incluindo, entre outros, armas geno, genes transcendentes, tesouros, amuletos, bombas psiônicas e fluido de evolução genética para avanço. Se precisar de alguma coisa, sinta-se à vontade para vir até mim. Ao ouvir isso, os estudantes que estavam acompanhando a transação anteriormente, ficaram todos curiosos. Um por um, eles avançaram e cercaram Lu Yuan. Júnior Lu Yuan, quer uma espada longa de nível 2 de comandante, principalmente para melhorar a velocidade. Você tem. Júnior Lu Yuan, você tem algum fluido de evolução genética aqui que possa ser usado para avanços? Quantos créditos? Se não for muito caro, eu terei um. Júnior Lu Yuan. Ao ouvir suas palavras, Lu Yuan era todos sorrisos. Todos, não se preocupem. Tem mais, tem mais. As pessoas que aguardavam o teste de força de combate do final do mês começaram sua própria jornada de gastos. O saguão do prédio virtual tornou-se o mercado de mercearia de Lu Yuan. Capítulo 234, Teste de poder de combate. Rápido aumento na classificação magia tradutor. Tradução do barco dragão editor. Tradução do barco dragão. Algumas horas depois, Lu Yuan estava sentado na sala de espera do corredor, com alguns alunos fazendo fila à sua frente. Eram todos os idosos que queriam comprar coisas de Lu Yuan. Nas últimas horas, Lu Yuan vendeu muitos itens. Ele vendeu 6 armas de gênio Overlord de nível 2. Como a qualidade não era tão boa quanto a dos 4 que vendeu para Sittingley, somaram cerca de 120.000 créditos acadêmicos. Além das armas de gênio da classe Overlord, havia também armas de classe comandante e líder. Eles venderam mais que os demais e, no total, conquistaram cerca de 150.000 créditos acadêmicos. Fora isso, ele até vendeu um gênio transcendente de nível soberano por 230.000. Essa foi apenas uma arma gênio de nível 2. Ainda havia armas gênio de nível 1. Além das armas gênio, ele também vendeu muitos fluidos de evolução genética, talismãs e bombas espirituais. No total, os créditos atuais de Lu Yuan eram próximos de 1 milhão. Chegando a 892.500 créditos. Ele ainda precisava de cerca de 1,11 milhão de créditos acadêmicos para comprar o gene transcendente cintilante. Como Lu Yuan precisava cultivar, ele não venderia o fluido genético do poder espiritual. Além disso, ele também precisava de um trunfo. Se ele encontrasse algum perigo, ele poderia lidar com isso com calma. Os mais preciosos talismãs, bombas de energia espiritual e agentes genéticos não seriam vendidos. Além disso, havia também senhores mecânicos do estágio 2 completos. Lu Yuan não os venderia por enquanto, pois precisava mantê-los para autodefesa. Ele só venderia quando estivesse forte o suficiente. Portanto,
Lu Yuan não conseguia vender muitas coisas. Depois de vender nas últimas horas, ele já havia consumido cerca de metade. Ainda restava metade, o que deveria ser cerca de 1,11 milhão de créditos. Mesmo que não bastasse, Lu Yuan não tinha pressa. De qualquer forma, ele poderia continuar indo às ruínas mecânicas de El para obter vários recursos. No máximo, ele teria o suficiente indo lá novamente. A única preocupação de Lu Yuan agora era que os itens que ele vendia eram todos de nível 1 e nível 2. Havia apenas alguns guerreiros genéticos de rank 1 e rank 2 em toda a escola. Seus créditos acadêmicos definitivamente não eram tão bons quanto os dos veteranos de nível 3 e 4. Lu Yuan estava um pouco desconfiado. Mesmo que todos os alunos de nível 1 e nível 2 gastassem seus créditos para comprar as coisas de Lu Yuan, eles poderiam não conseguir reunir 2 milhões de créditos. Um guerreiro genético de nível 1 basicamente acabara de entrar na escola há pouco tempo. Yang Ping, por exemplo, recebeu apenas 500 créditos depois de um mês. Ele completou missões e vendeu algumas coisas. Não havia muitos outros também. Já para um aluno de nível 2, ter 10 mil créditos já era considerado muito. Afinal, eles também precisavam gastar créditos, fosse para comprar consumíveis ou para cultivar. O veterano que comprou o gene transcendente de grau soberano era um guerreiro do terceiro estágio. Lu Yuan até viu que havia emprestado alguns créditos acadêmicos de seu amigo antes de comprá-lo. Depois que os créditos dos alunos do primeiro e segundo estágio se esgotassem, a única coisa pela qual Lu Yuan poderia ganhar créditos seriam os genes transcendentes. Genes transcendentes de nível Overlord e Comandante eram algo que até mesmo os alunos dos estágios 3 e 4 precisavam. Ou, quando seu cultivo fosse um pouco mais alto, ele poderia ir para a área central da cidade flutuante na área central das ruínas mecânicas de Ayer e matar os guardas mecânicos do estágio 3. Então, ele poderia explorar os edifícios altos do estágio 3 e obter uma grande quantidade de benefícios. Até então, seria definitivamente suficiente para Lu Yuan acumular créditos. Na verdade, havia muitos mais. Depois de dar aos últimos idosos o que eles queriam, Yang Ping, que estava ao lado de Lu Yuan, olhou para ele com inveja. Irmão Yuan, você está rico desta vez. Você não deveria estar sem créditos, certo? Mag também estava com inveja. Eu contei. São cerca de 1 milhão de créditos acadêmicos, certo? De repente, sinto vontade de chorar quando olho para minhas próprias economias. Os olhos de Siting e Feng ainda estavam cheios de surpresa. Alguém como a Yuan, que acabou de entrar na escola por um mês e já obteve perto de 1 milhão de créditos acadêmicos, nunca apareceu em nosso Genius Camp desde que foi criado. Lu Yuan sorriu. Ainda me faltam alguns créditos. Estou planejando comprar um bom gene transcendente. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Siting e Feng e os outros dois arregalaram os olhos. O rosto de Yang Ping estava cheio de descrença. Irmão Yuan, que gene transcendente você quer comprar? 1 milhão não é suficiente. É um segredo, Lu Yuan sorriu. É um segredo. Siting, Feng e Mag se entreolharam e sorriram amargamente. Em apenas um mês, Lu Yuan, este júnior, teve mais créditos acadêmicos do que eles. Quem poderia suportar isso? Nesse momento, a secretária eletrônica ao lado chamou os nomes de Lu Yuan e dos outros três. Alguém havia terminado o teste de força de combate e a sala virtual estava vazia. Foi a vez deles. Lu Yuan e os outros três se levantaram e saíram do corredor com os outros que foram chamados. Depois que Lu Yuan se levantou, os alunos no corredor o observaram sair com curiosidade. Júnior Lu Yuan já esculpiu um gene de nível Lorde. Ele está apenas no nível 2. Sim, ouvi dizer que ele veio de uma origem comum e não era um gênio que herdou os genes de seus ancestrais. Ele pode realmente gravar o gene Lorde no nível 2. Isso é incrível. Meu velho também ouviu falar sobre isso. Ele acabou de me enviar uma mensagem dizendo que o Júnior Lu Yuan pelo menos se tornará um monarca de batalha no futuro e que eu deveria interagir mais com ele. Eis, pelo menos um monarca de batalha. Seu talento é verdadeiramente invejável. Eu me pergunto qual será a classificação do Júnior Lu Yuan desta vez? Os olhos de Siting Lei brilharam com sabedoria antes de chegar a sua vez de ser testado. Ele sorriu. No momento, as pessoas em nosso acampamento de gênios que possuem genes de senhores supremos são todos generais de batalha no estágio 3 ou superior. São apenas 62, certo? Todos esses estudantes tinham um cultivo físico bastante forte.
Alguns deles até cultivaram técnicas espirituais. Alguns dos estudantes que gravaram o Gene Leader também tiveram um cultivo físico bastante poderoso. Sua força de combate não era comum e podiam até lutar com alguns lords mais fracos do mesmo nível. Eles podem não ser mais fracos que o Júnior Lu Yuan. Então eu acho que com força do Júnior Lu Yuan, ele provavelmente está classificado em torno do 70º lugar. Capítulo 235, Teste de poder de combate. Rápido aumento na classificação 2. Tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Depois de ouvir a análise de Sittingley, a maioria das pessoas acenou levemente com a cabeça e concordou. A análise de Sittingley é razoável. Júnior Lu Yuan acabou de passar para o nível 2 e gravou o Gene Overlord. Deve haver uma lacuna entre sua força e o antigo Gene Overlord. Além disso, ele acabou de entrar na escola, então provavelmente não possui nenhuma conquista em habilidades físicas. Acho que a posição 70 está certa, talvez até mais baixa. Um jovem com uma aura poderosa disse com um sorriso. Já que o Sr. Wang Sheng e o Sr. Sittingley disseram isso, não deveria ser muito diferente. Júnior Lu Yuan é realmente um gênio que pode matar reis natos. Ele só está na escola há um mês, certo? Para poder entrar no top 100 da lista de poder de combate no primeiro teste, ser classificado entre os 70, ele era muito forte. Além daqueles senhores naturais ou mesmo reis naturais que herdaram genes de alto grau, não acho que já existiu tal aluno. Isso mesmo. Receio que o Júnior Lu Yuan consiga entrar entre os 30 primeiros no segundo ano. Ele pode até conseguir chegar ao top 10 no terceiro ano. Ao pensar nisso, os olhos de todos brilharam de inveja. Embora aqueles que puderam entrar no campo de gênios do Rei Maple fossem todos gênios, em todo o império do Rei Maple, das dezenas de milhões de novos guerreiros genéticos, apenas menos de 1000 deles haviam entrado no campo. Pode-se imaginar o quão talentosos os estudantes aqui eram. No entanto, ainda havia uma lacuna entre os gênios. Na frente de Lu Yuan, eles já haviam sentido a diferença. Todos olhavam com expectativa para a enorme tela ao lado do corredor. Havia 930 nomes nele, representando todos os estudantes do campo dos gênios. Esta era a classificação de força de batalha de todos os estudantes do campo de gênios e também era conhecida como classificação de força de batalha. A pessoa em primeiro lugar foi Su Shu, Shi Xin ficou em segundo lugar e Liu Qingmen ficou em terceiro lugar. Sittingfen, que era apenas um estudante do quinto ano, ficou em nono lugar. Sittingley e Wang Sheng também ficaram entre os 30 primeiros. Sittingley ficou em 19º lugar, enquanto Wang Sheng ficou em 26º lugar. Como este foi o primeiro teste de Lu Yuan, sua classificação atual era a 927ª pessoa que havia sido tacitamente acordada quando ele entrou na escola. Agora, todos estavam curiosos para saber qual seria a classificação de Lu Yuan após o teste. Sala de realidade virtual 302. Este era o quarto que Lu Yuan havia reservado. Depois de entrar, ele descobriu que as coisas dentro eram quase exatamente iguais às da sala de simulação do Centro de Artes Marciais. Lu Yuan já esteve na sala de simulação várias vezes e naturalmente estava muito familiarizado com ela. Ele abriu a tela virtual. Havia uma opção, diferente da sala de simulação. Era a opção padrão de teste de força de combate. Isso também era o que Lu Yuan precisava escolher agora, para testar seu poder de combate. Depois de clicar nele, a luz branca se espalhou e envolveu Lu Yuan. No momento seguinte, Lu Yuan apareceu em uma vasta terra branca. Uma voz mecânica soou. Bip, o teste de força de combate começa. Segunda classificação. Primeiro estágio. Segundo estágio Elite, 0% grau de refinamento. Depois que a voz mecânica terminou, um enorme tigre preto com ombros de quase 2 metros de altura apareceu na frente de Lu Yuan. A aura deste tigre negro gigante era de nível 2, mas era muito mais fraca que a de Lu Yuan. De acordo com a voz mecânica, este tigre gigante deveria ter um grau de temperamento de 0% no nível Elite. Depois que o tigre gigante apareceu, ele rugiu e atacou Lu Yuan como uma sombra. O rosto de Lu Yuan estava inexpressivo quando ele deu um soco na cabeça do tigre negro. Estrondo. Metade do corpo do tigre negro foi despedaçado, transformando-se em uma bola de luz branca e se dissipando. Para o atual Lu Yuan, as feras ferozes de nível de Elite eram muito fracas. Você passou na primeira rodada. Você quer descansar por 10 minutos? Não há necessidade de descansar, continue. Segundo estágio.
Estágio 2 Elite, 10% de grau de afiação. Outro tigre negro gigante apareceu. Porém, desta vez, a aura do tigre estava um pouco mais forte do que antes. Embora ainda fosse uma elite, seu grau de aperfeiçoamento atingiu 10%. Para Lu Yuan não foi diferente. Um soco e desapareceu. Para cada nível depois disso, o tigre negro, gigante seria o oponente, e o grau de temperamento aumentaria 10% a cada vez. No momento em que alcançaram o 9º nível, o grau de aprimoramento já havia atingido 100%, o que significava que eles eram feras ferozes de elite no estágio aperfeiçoado do Tier 2. Para Lu Yuan, ainda era uma questão de um soco. Na 11ª rodada, o adversário finalmente foi diferente. Era um homem com cabeça de cachorro e pelo preto. O homem com cabeça de cachorro olhou para Lu Yuan com uma fria intenção de matar em seus olhos. Líder do estágio 2, 0% de aprimoramento. A aura do kobold de nível chefe era muito mais forte que a aura do gigante tigre negro. No entanto, ainda estava fraco demais para Lu Yuan. O homem com cabeça de cachorro rugiu e correu para Lu Yuan, mas foi morto a socos por Lu Yuan. Ele não durou nenhum segundo. Assim como o nível Elite, o nível Líder ainda aumentaria seu aprimoramento em 10% para cada nível. No 31º estágio, seu oponente era um Kama, e sua força aumentou para um Líder no estágio 2, 0% de aprimoramento. Magia comparado com o Homem-Cão de nível Líder, este Kama era definitivamente mais forte. Porém, para Lu Yuan, ainda foi apenas um soco. Na verdade, se Lu Yuan tivesse acabado de romper ou desenvolver seu controle mecânico, ele precisaria despender algum esforço para matar o líder que estava no auge do 2º posto. Mas agora, Lu Yuan havia refinado uma parte de seu corpo espiritual de jade branco nas ruínas mecânicas de Aer. Ele também tinha uma arma de gene de classe Overlord. Um líder de nível 2 não era uma ameaça para ele. Não muito tempo depois, Lu Yuan explodiu o líder que estava no auge do 2º posto com um soco e chegou ao 41º round. Na 41ª etapa, os kobolds retornaram às suas formas originais. No entanto, sua força já havia atingido o nível de um Overlord de nível 2, 0% de refinamento. Capítulo 236. Teste de poder de combate. Rápido aumento na classificação 3 Tradutor. Tradução do Barco Dragão Editor. Tradução do Barco Dragão no nível de Overlord. Lu Yuan também precisava ser mais sério. Ele sacou sua espada pesada e a luz branca de jade brilhou por todo o seu corpo. Sua aura aumentou acentuadamente. O corpo do It Jade Spirit estava operando com força total. O kobold sua frente era um guerreiro do sistema de ataque de poder. Ele segurou uma enorme clava de dente de lobo e rugiu. Chamas brancas fluíram ao redor de seu corpo, transformando-se em um fluxo de luz e atacando Lu Yuan. Quase num instante, o guerreiro kobold apareceu na frente de Lu Yuan. Ele ergueu a massa em sua mão e bateu em Lu Yuan com uma força forte. O vento assobiando fez o cabelo de Lu Yuan balançar levemente. A expressão de Lu Yuan não mudou. Com um flash de seu corpo, ele evitou facilmente o ataque do guerreiro kobold. Então, com uma forte luz branca, ele cortou o pescoço do guerreiro kobold. Um soberano de baixo nível do 2º estágio ainda era irresistível para o sério Lu Yuan. Lu Yuan continuou a desafiar os níveis. No corredor. Não muito depois de Lu Yuan entrar na sala virtual, os alunos que estavam prestando atenção ao nome de Lu Yuan na lista de poder de combate notaram que seu nome começou a subir. Em seu primeiro salto, ele saltou do 927º para o 914º. Vendo a mudança no nome de Lu Yuan, o ânimo dos alunos melhorou. Está começando. Quanto tempo se passou desde que entramos? Não faz nem um minuto, certo? O Júnior Lu Yuan já passou de quase 20 níveis. Os olhos de todos piscaram enquanto olhavam para a classificação de Lu Yuan e discutiam. No momento em que discutiam, a classificação de Lu Yuan saltava quase a cada 2 segundos. Ele rapidamente alcançou o top 800 e continuou subindo. Tão rápido. Esta é a velocidade de uma morte instantânea. Magia, mas é compreensível. Júnior Lu Yuan é um nível soberano, então os oponentes anteriores devem ter sido muito fracos para ele. Só poderemos ver os resultados mais tarde. Os olhos de Sitting piscaram quando ele olhou para a classificação de Lu Yuan e falou com indiferença. Wang Shen, que ficou em 26º lugar na classificação de poder de combate, também estava analisando a classificação de Lu Yuan. Do ponto de vista de Wang Shen,
Embora Lu Yuan estivesse um pouco mais fraco do que ele agora, não demoraria muito para que ele competisse com ele pela classificação. Para tal adversário em potencial, a capital naturalmente prestaria muita atenção. O nome de Lu Yuan continuou subindo sem qualquer pausa. Logo, alcançou o 300º lugar e chegou ao 295º. Classificação 295. Com esta classificação, o oponente deve ser um monstro tier comandante. Wang Shen olhou para o nome de Lu Yuan e murmurou, para si mesmo. Neste momento, o nome saltou novamente para a 276ª colocação. Até as pupilas de Wang Shen se contraíram e ele ficou um pouco chocado. Tão rápido. Até mesmo um monstro de nível líder poderia manter uma velocidade tão rápida. Parece que Lu Yuan é mais forte do que eu pensava. Não foi apenas Wang Shen. Quando os outros viram isso, também ficaram chocados. Neste momento, as classificações saltaram para todos os lados. Do 151º lugar. Ele subiu de novo. Estou em 255º. O árbitro caiu uma classificação. Um jovem delicado sorriu, sua expressão um tanto desamparada. Embora já estivesse preparado mentalmente, ainda se sentiu um pouco desconfortável quando foi superado. Ele já estava no 3º ano letivo, mas foi superado por um calouro que estava na escola há apenas um mês. Isso era muito insuportável. Felizmente, esta classificação não afetou seus créditos acadêmicos. Caso contrário, ele teria chorado. Neste momento, os olhos de todos se arregalaram novamente. A classificação de Lu Yuan subiu novamente, desta vez para 199º. Sibilo, Silvo, os atuais oponentes do Júnior Lu Yuan deveriam ser cerca de 40% dos inimigos em nível de comandante, certo? Ou uma morte instantânea. Todos ficaram chocados. Mesmo para um guerreiro tier soberano que acabou de entrar no estágio 2, ainda seria um pouco difícil matar um líder do mesmo estágio com 40% de temperamento. Seriam necessários pelo menos 2 ou 3 movimentos, certo? No entanto, Lu Yuan ainda foi morto em segundos. Todos ficaram chocados. Os olhos de Stingley piscaram quando ele olhou para a classificação. Parece que subestimei esse Júnior. Receio que o 70º lugar não seja o seu limite. Capítulo 237. Classificação final do combate Power Rank 1 Tradutor. Tradução do Barco Dragão Editor. Tradução do Barco Dragão. A classificação de Lu Yuan não parava de subir. Mais 2 segundos depois, sob o olhar atônito de todos, a classificação de Lu Yuan alcançou o 189º lugar. O aumento na classificação desta vez foi um pouco menor do que antes. Isso porque os estudantes classificados nesta região não tinham muita diferença em sua força de combate. Eles estavam basicamente na faixa de 50% a 80% do nível de comandante. No entanto, a classificação de Lu Yuan continuou a subir, o que foi suficiente para mostrar que ele havia passado de outro nível. Este não foi o fim. A classificação de Lu Yuan continuou a subir. No momento seguinte, alcançou a 173ª colocação. Neste momento, o ambiente no salão estava muito tranquilo. Todos olharam para a classificação de Lu Yuan, um tanto perplexos. Isso não quer dizer que a classificação de Lu Yuan fosse muito alta no momento. Esta classificação nem sequer atendeu às expectativas de Stingley e Wang Shen. No entanto, a classificação de Lu Yuan subiu muito rapidamente, subindo a cada 2 segundos. Isso porque houve um certo atraso desde a passagem até a mudança de classificação, o que significava que ele basicamente matava todas as vezes. Quem poderia suportar isso? As pessoas presentes não eram estúpidas. Ser capaz de matá-lo em segundos nesta fase significava que a força de Lu Yuan era mais forte do que eles imaginavam. A classificação de Lu Yuan continuou a subir. 152. 133º lugar. 91º lugar. Quando Lu Yuan saltou repentinamente para o 91º lugar, todos ficaram em alvoroço. Ele está entre os 100 primeiros. É rápido. Os 100 primeiros enfrentarão basicamente guerreiros de nível soberano. Lu Yuan poderia realmente matar instantaneamente todos os guerreiros de nível líder. Sua força não era um pouco exagerada. Isso não parece ser a força de um Lorde básico que acabou de chegar ao nível 2. Mesmo um Overlord intermediário de nível 2 não seria capaz de realizar tal feito, certo? Se for esse o caso,
Isso não significa que a força de Lu Yuan pode entrar no top 50. A voz de todos estava cheia de choque. Wang Sheng franziu a testa ao olhar para a classificação de Lu Yuan. Ele realmente sentiu alguma pressão, e ele se conhecia bem. Mesmo que fizesse o teste, ele estaria apenas no nível de Lu Yuan. Depois de entrar no top 100, seu oponente já se tornou um nível soberano, então a classificação do Júnior Lu Yuan deve desacelerar. Os olhos de Wang Sheng se arregalaram antes que ele pudesse terminar a frase. Lu Yuan realmente desacelerou um pouco, dos 2 segundos originais para 1 segundo em 4 segundos. Alguns segundos. Isso não significa que o Júnior Lu Yuan já pode exibir o poder de combate de um governante ao enfrentar um suzerano de baixo nível. Si Tingley não conseguia ficar parado. O desempenho de Lu Yuan superou em muito suas expectativas. Poucos segundos depois, a classificação de Lu Yuan subiu novamente, alcançando o 73º lugar. 73º lugar. Esta é a classificação que o Sênior Si Tingley e o Sênior Wang Sheng adivinharam. Parece que com a atual movimentação do Júnior Lu Yuan, o 73º lugar não é o fim. Absurdo. Nas etapas anteriores, a força que o Júnior Lu Yuan exibiu foi simplesmente avassaladora. Esta não é a força de combate dos 73 graus Celsius alocado, ok? Todo mundo, vamos adivinhar. Que classificação Júnior Lu Yuan pode obter? 50º lugar. Suponho que o Júnior Lu Yuan definitivamente ficará em 50º, ou até mesmo em 40º. Acho que o Júnior Lu Yuan pode entrar entre os 40 primeiros. Os 40 primeiros já deveriam estar enfrentando um overlord avançado do mesmo nível, certo? Isso é um pouco demais. Basta esperar e ver. Tenho confiança no Júnior Lu Yuan. Os olhos de todos piscaram enquanto olhavam para as classificações. Desta vez, o tempo foi mais longo. Depois de mais de 10 segundos, a classificação de Lu Yuan continuou a subir. Alcançou o 63º lugar. O salão ficou em silêncio novamente. Todos olharam para a lista de poder de combate, esperando que a próxima pontuação de Lu Yuan aumentasse. Após mais de 20 segundos, a classificação de Lu Yuan subiu novamente, 59º. As pupilas de Si Tingley se contraíram. 59º lugar. Este deve ser um Lorde de nível 2 com uma taxa de conclusão de 40%. Mesmo com tanta força, você só pode parar o Júnior Lu Yuan por 20 segundos. Magia. A testa de Wang Sheng estava coberta de suor. Ele cerrou os punhos e olhou para o nome de Lu Yuan. Ele tinha um mau pressentimento em seu coração. Se isso continuasse, o Júnior Lu Yuan não ultrapassaria sua classificação, certo? Não pode ser, certo? Logo, em menos de um minuto, a classificação de Lu Yuan subiu novamente. 56º lugar. Então, em poucos segundos, em um tempo ainda mais curto do que antes, a classificação de Lu Yuan subiu novamente, para o 52º lugar. Menos de 10 segundos depois, a classificação de Lu Yuan saltou novamente, alcançando a 46ª colocação. A velocidade do salto foi um pouco rápida demais. Os olhos de todos estavam bem abertos e um pouco confusos. O que está acontecendo? Por que a velocidade do Júnior Lu Yuan em completar os níveis é mais rápida do que antes? Wang Sheng franziu a testa e disse com incerteza, será que ele usou seu trunfo? Ao ouvir isso, todos ficaram surpresos. Qian já não está nesta fase. Júnior Lu Yuan está na verdade usando apenas seu trunfo. Em outras palavras, o Júnior Lu Yuan nem usou seu trunfo antes. Júnior Lu Yuan acabou de entrar no nível de Overlord, mas quando se deparou com um Overlord com um grau de temperamento de 30% ou até 40%, ele nem precisou usar seu trunfo para matá-lo. Todos sentiram o couro cabeludo ficar dormente. Por que você é tão notável quando somos todos estudantes do campo dos gênios? Logo, a classificação de Lu Yuan aumentou novamente. Desta vez, ele ficou na 35ª colocação. Vendo isso, todos prenderam a respiração e a atmosfera ficou em silêncio. Ele está entre os 40 primeiros. Esta é a primeira vez que o Júnior Lu Yuan testa seu poder de combate. Alguém disse em estado de choque. Só não sei se o Júnior Lu Yuan pode entrar entre os 30 primeiros. Suas palavras expressaram as dúvidas de todos. Capítulo 238. A classificação final do ranking de poder de combate 2. Tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. O coração de Wang Sheng batia rápido. Ele ficou em 26º lugar. Embora não fosse um dos 30 melhores goleiros,
não estava longe. Se isso continuasse, ele sentiu que sua classificação poderia ser um pouco perigosa. Ponto. Ao mesmo tempo, no mundo virtual, o atual oponente de Lu Yuan era um senhor com temperamento de 80%. Se ele pudesse derrotar esse suzerano, ele teria que enfrentar um suzerano com 90% de temperamento. Isso seria considerado um senhor supremo. Neste momento, a aura emitida por este soberano kobold era extremamente poderosa. Até Lu Yuan não pôde deixar de franzir a testa neste momento, sentindo uma grande pressão. Afinal, seu grau de refinamento não era alto. Em comparação, ele não estava nem no nível de alguém que acabara de entrar no rank 2. Isso ocorreu porque os outros dois gênios do nível soberano não foram completamente aprimorados. Ele era forte, em parte porque sua arma genética era muito forte e em parte por causa de suas habilidades corporais. Sua força de aço negro aumentou seu poder em 4 vezes e ela praticou suas habilidades de diversão para 40% da força. Com sua atual habilidade defensiva, contanto que não enfrentasse um guerreiro elemental que não conseguisse dispersar a força, seria muito difícil para outros tipos de guerreiros causarem danos a Lu Yuan. Como tal, mesmo que Lu Yuan enfrentasse um suzerano avançado, ele ainda poderia lidar com ele. Au! O homem com cabeça de cachorro rugiu de raiva. Ele pisou no chão e desapareceu. Aos olhos dos fracos guerreiros, genéticos e das pessoas comuns, era como se ele tivesse desaparecido no ar. Porém, para Lu Yuan, ele ainda conseguia acompanhar essa velocidade. Este era um guerreiro kobold do tipo assalto com um machado de batalha. Ele segurou o enorme machado de batalha preto com as 2 mãos e cortou a cabeça de Lu Yuan. A luz afiada do machado atingiu a pele de Lu Yuan. A expressão de Lu Yuan era grave. Ele usou força de aço preto e corpo espiritual de jade branco ao mesmo tempo. Ele segurou a espada pesada com as 2 mãos e segurou-a horizontalmente, assumindo uma postura para descarregar a força. Clang! O som de metal colidindo soou. Lu Yuan sentiu uma distância se aproximando. Mesmo tendo conseguido dissipar uma parte da força, ele ainda não pôde evitar dar alguns passos para trás. Seus olhos brilharam com um olhar penetrante. Como esperado de um lord com 80% de refinamento, sua força era muito forte. Mesmo se ele usasse a força do aço preto e o corpo do espírito de jade branco, ele não seria capaz de resistir. Se não fosse pelo fato de uma parte ter sido removida, ele já poderia estar ferido. Depois de forçar Lu Yuan a recuar com um ataque, o Sr. Kobold não deu tempo a Lu Yuan para recuperar o fôlego e correu novamente. Neste momento, a energia espiritual de Lu Yuan aumentou e um raio azul escuro saiu de sua mão, disparando em direção à cabeça do Sr. Kobold. O raio de meteoro carregado pelo emblema do meteoro era tão poderoso quanto um overlord intermediário de nível 2. Embora não fosse muito poderoso, ainda foi capaz de forçar os guerreiros Kobold a recuar. Ele não podia usar feitiços ou outros itens na sala de simulação, mas ainda podia usar as habilidades de combate de sua arma Geno. Depois de forçar o soberano Kobold a recuar com um golpe, a energia espiritual de Lu Yuan surgiu na espada pesada de metal preto e dourado em sua mão. Espada pesada mecânica modelo LS7, estágio 2 80%, equipamento de nível Overlord. Após a injeção da força espiritual, ela poderia estimular o efeito da carga mecânica e aumentar o poder destrutivo em 50%. A luz eletromagnética preta e dourada brilhou com luz azul clara, fazendo um som crepitante. Lu Yuan podia sentir o poderoso poder destrutivo contido nele. Ao mesmo tempo, o poder espiritual de Lu Yuan também estava sendo consumido rapidamente. Como não poderia usar cristais espirituais para recuperar seu poder espiritual na sala virtual, Lu Yuan pretendia encerrar a batalha o mais rápido possível. Ele pisou no chão e uma pequena rachadura apareceu no chão branco como neve. Lu Yuan tomou a iniciativa de atacar o Sr. Kobold. Força de aço preto, corpo espiritual de jade branco, carga mecânica. Uma luz forte brilhou nos olhos de Lu Yuan. Ele cortou com sua espada pesada, deixando para trás raios eletromagnéticos no ar. O soberano Kobold rugiu e acenou com seu enorme machado de batalha, para não ficar atrás. Confronto frontal. Clang! A força original de Lu Yuan e a poderosa força trazida pela carga mecânica repeliram instantaneamente o Sr. Kobold. Magia seu corpo continuava recuando e seus braços tremiam ligeiramente. Lu Yuan sorriu e sua figura brilhou. As habilidades de combate da
Espada pesada eram como ondas, uma após a outra, sem fim. As figuras de Lu Yuan e do Sr. Kobold tremeluziam na interminável terra branca. Sob a colisão, o som do choque do metal soou continuamente e as ondas circulares de ar formadas pela colisão se espalharam. Depois de usar a carga mecânica, Lu Yuan suprimiu diretamente o Lord Kobold. Depois de trocar centenas de golpes, com um golpe, o machado de batalha do Sr. Kobold foi lançado voando. Ele arregalou os olhos e uma pitada de confusão apareceu em seus olhos, cheios de sabedoria de combate. Depois que a espada pesada na mão de Lu Yuan derrubou o machado de batalha, ela desenhou um arco com a luz eletromagnética azul e cortou o pescoço do Sr. Kobold. Buzz! O corpo do Sr. Kobold se transformou em luz branca e desapareceu. Você passou do 48º nível. Você quer descansar por 10 minutos? Lu Yuan ofegou levemente e acalmou sua respiração pesada. Ele pensou um pouco e sorriu. Quero encerrar o teste. Com sua força atual, se ele usasse o toque da natureza, ele deveria ser capaz de matar um suzerano de pico antes que sua energia espiritual se esgotasse. No entanto, não havia necessidade disso. De qualquer forma, a recompensa de crédito do 11º ao 100º lugar foi a mesma, então por que ele teve que trabalhar tanto? Foi o suficiente. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, a voz mecânica disse, o teste do aluno Lu Yuan acabou. Então, uma luz branca envolveu Lu Yuan. Quando a luz branca se dissipou, Lu Yuan descobriu que nem havia saído da sala virtual. Capítulo 239. A classificação final do ranking de Poder de Combate 3 Tradutor, tradução do Barco Dragão Editor, tradução do Barco Dragão. Ele já estava acostumado com isso na sala de simulação, então saiu pela porta. No corredor, mais de um minuto se passou depois que a classificação de Lu Yuan subiu para 35º. Os olhos de todos piscaram quando viram que a classificação de Lu Yuan não havia mudado. Será que o Júnior Lu Yuan atingiu seu limite? Você não pode continuar a melhorar? Ao ouvir isso, todos não puderam deixar de suspirar de alívio. O desempenho de Lu Yuan foi muito anormal. Independentemente de serem alunos novos ou antigos, todos os presentes estavam sob imensa pressão. É preciso saber que Lu Yuan estava na escola há apenas mais de um mês e já havia alcançado o 35º lugar. Como poderiam esses alunos, que estavam na escola há alguns anos e não haviam entrado no top 100, suportar isso? A classificação de Lu Yuan terminou aqui e todos se sentiram um pouco confortados. Afinal, esse cara ainda era humano. Especialmente Yuan Shen, suas mãos cerradas já estavam encharcadas de suor frio. Agora que a classificação de Lu Yuan não mudou, ele deu um grande suspiro de alívio e até se sentiu com um pouco de sorte. Ele revelou um sorriso e disse, afinal, o Júnior Lu Yuan só entrou na escola há um mês. Conseguir ficar em 35º lugar na lista de poder de combate já é considerado extremamente monstruoso. Se você quiser entrar no top 30, temo que precisará de algum tempo para se aperfeiçoar. Tingley também sorriu e suspirou. Júnior Lu Yuan, você já é comparável a um suzerano natural? Receio que você seja ainda mais forte que um soberano natural. Muitas pessoas assentiram. Na verdade, o Júnior Lu Yuan é realmente um monstro que pode matar reis natos. Ele ficou em 35º lugar no primeiro teste. Isso é assustador. No momento em que todos estavam discutindo, a classificação de Lu Yuan disparou novamente e continuou a subir. Por fim, parou na 25ª colocação. O palácio, que estava originalmente classificado em 26º lugar, agora estava em 27º lugar. O salão caiu em um silêncio mortal. Todos olharam para a classificação de Lu Yuan em estado de choque. Por um momento, a atmosfera ficou extremamente silenciosa. Tingley olhou para a classificação de Lu Yuan em estado de choque e murmurou para si mesmo, como isso é possível? Como ele pode ser tão forte? A voz de Tingley trouxe todos de volta aos seus sentidos. Por um tempo, as dezenas de estudantes no salão ficaram em alvoroço. Júnior Lu Yuan realmente entrou no top 30. No top 30, o adversário deveria ser um soberano de pico, certo? Júnior Lu Yuan tinha acabado de entrar no segundo posto, mas sua força de combate já estava no auge do segundo posto. Não consigo imaginar. A mente de Yuan Sheng estava cheia de pontos de interrogação. Ele tinha acabado de relaxar e a classificação de Lu Yuan subiu, e estava ainda acima dele. Essa merda, ele caiu diretamente de uma classificação.
As pessoas do palácio eram um pouco bobas. Principalmente ao pensar no que havia dito antes, ele se sentiu ainda mais envergonhado e seu rosto ficou um pouco vermelho. Si Tingley olhou a classificação de Lu Yuan. Seus olhos brilharam e arderam de paixão. É preciso saber que Lu Yuan era originalmente uma pessoa comum. Ele não apenas tinha um gene de Grau Lord no segundo posto, mas sua força de combate era ainda mais aterrorizante. Com tanto talento, mesmo que ele não se tornasse um sábio no futuro, não seria demais se tornar um deus da batalha, certo? Se ele conseguisse ganhar a amizade de Lu Yuan, ele poderia até lutar pelo trono do Império Rei Maple. No entanto, no momento em que lembrou que Lu Yuan e seu terceiro irmão eram colegas de quarto, os cantos da boca de Si Tingley se contraíram. Ele ficou extremamente descontente. Como a sorte do terceiro irmão poderia ser tão boa? Lu Yuan saiu da sala virtual e estava prestes a descer quando encontrou Yang Ping descendo as escadas. Depois de ver Lu Yuan, os olhos de Yang Ping brilharam e ele revelou um sorriso animado. Irmão Yuan. Como foi? Eu derrotei um líder do mesmo nível que tem 100% de temperamento. Ele passou do 20º nível. Não sou feroz. Foi uma pena que o líder de nível 1 do 21º estágio fosse muito feroz e eu realmente não consegui vencê-lo. Sinto que posso entrar no top 500 desta vez. Ah, certo. E você, irmão Yuan? Quantos níveis você passou? Lu Yuan sorriu. Não muito. Eu mal passei do 48º nível. Yang Ping estava confuso. Capítulo 240. Missão especial. Maré de bestas no Distrito Proibido. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Yang Ping parou no meio do caminho e olhou para Lu Yuan atordoado. 48º nível. Irmão Yuan, você deve estar brincando comigo. 48 níveis. Isso não é equivalente a um suzerano do mesmo nível com um refinamento de 80%. Lu Yuan sorriu e acenou com a cabeça. É realmente um overlord avançado. Se você não acredita em mim, por que não desce e dá uma olhada na classificação da lista de poder de combate? Yang Ping olhou para o sorridente Lu Yuan em estado de choque. Vamos descer e dar uma olhada. Também estou um pouco curioso para saber qual é a minha classificação agora. Lu Yuan sentiu que sua classificação não deveria ser muito baixa. Talvez ele estivesse entre os 50 primeiros. Quanto ao valor exato, Lu Yuan não tinha ideia. Os dois tinham acabado de subir as escadas quando ouviram uma violenta comoção vinda do corredor abaixo. Lu Yuan e Yang Ping se entreolharam com um traço de dúvida nos olhos. Os dois desceram e seguiram pelo corredor até o corredor. Assim que chegou ao salão, Lu Yuan descobriu que todos se viraram para olhá-lo com entusiasmo nos olhos. A atmosfera ficou em silêncio. Si Tingley se aproximou com um sorriso no rosto. Júnior Lu Yuan, você é realmente uma surpresa agradável. Eu não esperava que você obtivesse uma classificação tão alta em seu primeiro teste. Lu Yuan ficou atordoado. Percebendo as expressões chocadas e animadas de todos, ele teve alguns palpites. Minha classificação é muito alta. Enquanto Lu Yuan falava, ele se virou para olhar a lista de poder de combate ao lado. Ele olhou ao redor e rapidamente viu sua classificação no ranking de poder de combate. 25º lugar. Os olhos de Lu Yuan brilharam de surpresa. Esta classificação foi de fato muito mais alta do que Lu Yuan esperava. Ele pensou que seria no máximo classificado na casa dos 40. Ele não esperava que fosse 20 lugares acima. Quando Yang Ping ouviu as palavras de Si Tingley, ele também olhou com curiosidade para a classificação do poder de combate. Depois de ver a classificação de Lu Yuan, Yang Ping respirou fundo. Até Lu Yuan, que estava ao lado, podia sentir sua respiração. Os olhos de Yang Ping se arregalaram em choque. 25. Ele se virou para olhar para Lu Yuan. O que o irmão Yuan disse antes era verdade. Ele realmente passou do nível 48. Por que eu mentiria para você? Lu Yuan riu. Yang Ping ficou pasmo e não soube o que dizer por um momento. Si Tingley sorriu e disse, magia a propósito, para comemorar a alta classificação do Júnior Lu Yuan em seu primeiro teste, gostaria de convidá-los para uma refeição no prédio dourado da capital. Eu me pergunto se o irmão mais novo estaria disposto a me dar essa honra. Lu Yuan ficou atordoado. Ele não esperava que Si Tingley o convidasse para uma refeição. Neste momento, uma voz veio de trás. Quarto irmão, olha aqui. Há muitas pessoas que querem tratar a Yuan, então não faça a cerimônia.
Nós 4 do dormitório podemos ir comer juntos. Lu Yuan se virou e encontrou Si Ting-Feng e Mag atrás dele. Os dois olharam para a classificação na tela, com os olhos cheios de choque. Eu não esperava que você já fosse tão poderoso, Yuan. Mag ainda estava um pouco confusa. Ele ficou em 133º lugar. Era muito menor que o de Lu Yuan. É preciso saber que ele era um estudante do 3º ano, enquanto Lu Yuan estava na escola há apenas um mês. A expressão de Si Tingley mudou quando viu Si Ting-Feng e Mag se aproximando. Ele, então estreitou os olhos e olhou para Si Ting-Feng. Depois de um tempo, ele sorriu para Lu Yuan. Já que vocês 4 vão comer juntos, Júnior Lu Yuan, vamos nos encontrar novamente na próxima vez. No problem, Lu Yuan's Melede. Depois disso, muitos estudantes se apresentaram para parabenizar Lu Yuan e disseram que o convidariam para banquetes e outras atividades quando estivessem livres. Lu Yuan sorriu e disse que com certeza faria isso na próxima vez. Lu Yuan não sabia quando seria a próxima vez. Para ser honesto, ele só precisava cultivar e melhorar seu cultivo. Ele não era uma borboleta social. Depois disso, Lu Yuan e os outros 3 saíram do salão. No caminho, Si Ting-Feng sorriu e disse: Yuan já alcançou o 25º lugar em sua primeira prova. Na história do campo dos gênios, ele é um dos poucos que fez isso. Mesmo que houvesse algum antes, eles nasceram senhores ou até mesmo nasceram reis. Ele foi o primeiro guerreiro genético comum desperto como Yuan. Devíamos ir comemorar. Fica por minha conta. Mag olhou para Lu Yuan com inveja. Yuan, você é muito poderoso, não é? Ele tem uma classificação ainda mais alta do que eu, um estudante do 3º ano. Lu Yuan sorriu, envergonhado. É simplesmente comum, não muito poderoso. Vou ficar arrogante se você me elogiar de novo, Mag Sênior. Os 3, e... Se isso fosse considerado comum, quais eram? Apenas Si Ting-Feng, que ficou em 9º lugar, foi um pouco melhor. Mag e Yang Ping quase se calaram. Por um momento, os 3 ficaram um pouco sem palavras. Depois de um tempo, Yang Ping perguntou curioso: onde nós vamos comer? Si Ting-Feng riu. Vamos para a Torre Dourada na capital. Realmente? Yang Ping ficou agradavelmente surpreso. Esse é um lugar onde apenas especialistas ou arcontes de alto escalão podem entrar. Só estive lá uma vez. Desta vez, tudo graças ao Sr. Ting-Feng. Si Ting-Feng riu. Você deveria dizer que está se aproveitando de Yuan. Se fosse qualquer outro dia, nem eu estaria disposto a comer lá. O preço é muito alto. Lu Yuan ficou um pouco curioso. A comida aí é deliciosa. Eu nunca estive lá. Claro que é delicioso. Não é apenas delicioso. Os ingredientes são todos preciosos tesouros celestiais e terrestres ou feras poderosas e cruéis. Se você comer mais, poderá até melhorar seu corpo e aumentar seu cultivo. Mag explicou com um sorriso, conhecendo as condições familiares originais de Lu Yuan. Ao ouvir isso, Lu Yuan estava ambicioso por isso. De qualquer forma, era um presente do seu superior, então ele não precisava pagar. Seria bom fazer uma refeição no It Phoenix.